Vai, Rodolfo, estamos ao vivo. Oi, tudo bom? Tutameia começa agora mais uma sessão ao vivo, como sempre trazendo para você um entrevistado, um convidado que nos ajuda a entender melhor o Brasil em que vivemos, para que a gente possa atuar melhor nessa nossa pátria tão querida e tão sofrida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. Ele é o nosso convidado especialíssimo de hoje, Emiliano José, professor, escritor, autor da biografia de Valdir Pires, que está sendo lançada agora, e tá autor de conosco, muitos outros livros importantes para a gente compreender o Brasil e os brasileiros, né? Nós vamos conversar com ele. E antes, porém, a gente vai tratar dos assuntos aqui que estão quicando a bola aí, né? Para serem mencionados aqui, não é isso, Eleonora? Isso. Bom, a gente está entrando num período importantíssimo das eleições, né? Então, a semana crucial de definição de candidatos, depois o registro até o dia 15, e a gente tem um debate interditado por conta da prisão do presidente Lula. E, nesse final de semana, a gente viu justamente uma parte dessa interdição, que foi a realização de um show no Rio de Janeiro, que reuniu ali entre 50 e 60 mil, 80 mil pessoas, que quase não teve divulgação nenhuma. É o novo comício da Praça da Sé, das diretas. Exatamente. É a mesma coisa. Que reuniu Chico Buarque, Gilberto Gil, atores globais, os mais variados da Rede Globo. Odair José. Odair José foi lá cantar "Eu Vou Tirar Você Desse Lugar". Genial. E Beth Carvalho, né, na cadeira de rodas, quer dizer, foi um negócio de arrepiar. Fora os novos extraordinários que tem. Sem dúvida. Foi um evento, foi um comício enorme do Lula, sem o Lula, mas, enfim, foi uma coisa muito impactante que não teve repercussão. Não foi o comício do Lula, foi um comício da democracia. Isso, boa. Foi um comício da democracia, um comício daqueles que querem que o povo tenha direito de votar em quem desejar. Mas é extraordinário. Mas, Rodolfo, vai muito além do Lula. Uma campanha eleitoral apenas. Né? Muito além da ele simboliza. O Lula simboliza a democracia. Exatamente. A gente tem algumas fotos, não sei se você já está botando. Posso botar aqui já? Vou botar aqui no ar. Então, aqui é uma foto aérea que está entrando aqui na telinha dos Arcos da Lapa. A gente está usando aqui o material publicado pelo Sul-21, que é um combativo serviço de notícias lá da região sul, mas as fotos são... As fotos são do Ricardo Stucker, que é um fotógrafo... Que é um fotógrafo extraordinário. Então, essa aqui é uma visão aérea. Dá para ter ideia da multidão que estava lá. Né? Então, vou baixando aqui, só para... Fazendo uma rolagem da tela aqui, os caras contando como é que foi o festival. A cantora Ana Canhas estava lá, cantando sempre, como sempre, a capela, o bêbado e equilibrista. É maravilhoso, né? Aqui o povo. Eu vou botar aqui agora. O povo aí com as fotos. Com as máscaras. As máscaras do Lula, né? Todo multidão. Extraordinário. Aqui já estava à noite, mas no final da tarde ainda teve uma tentativa de querer melar o evento, né? O TRE de lá. Exatamente. Fiscais do TRE apreendendo camisetas, material, que é uma coisa que vários parlamentares deixaram claro, ninguém está fazendo, não há campanha eleitoral. O que há é divulgação de luta política. Né? E por isso mesmo, gente que teve as mercadorias apreendidas estava planejando fazer BO contra o TRE por roubo. Né? Bom, vamos mais foto aqui. Vamos lá. Essa aí, como eu falei, é do tudo isso. Essa aqui, hein? Vamos botar aqui. Essa aqui, hein? O Chico com a máscara do Lula. Do Lula. Fala por si. Fala por si, né? Então, essa foto também é genial. Teve discurso também. O Frei Leonardo Boff teve lá. Extraordinário, né? Boff. E começou lembrando uma poesia do Tiago de Mello, que até
a gente que viveu nessa época, ele se emociona que ele começa dizendo, faz escuro, mas eu canto. canto, porque o amanhã vai chegar. Isso aí. Então, bom, dezenas, foram 40 artistas. E aqui, então, chegamos ao... Tem a fotinho aqui do Chico e do Lula, do Chico e do Lula, do Chico e do Gilberto Gil, né? Que foi um momento ali do grande encontro. A gente vai tocar Vai botar o vídeo aqui. Tá o vídeo. Posso... Pode rolar. Branco aqui, vou botar em... Põe a tela grande. Vou botar em tela cheia aqui e vou tocar. Vamos lá? Vai lá. Eu não estou ouvindo, mas está ouvindo aí, né? O meu computador está sem som. Não estou ouvindo. Não? Não. Eu não sei com esse sistema. Não, então... Tá ok aqui o som, então vai. Vamos lá, põe aí que eu não tô. Agora vamos ver se eu escuto aqui. Tudo bem. Tudo bem o quê? Não tá passando som aqui. Ah, talvez esteja. Afasta de mim esse cálice. Com esse estilo. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Afasta de mim esse cálice. Pai. Afasta de mim esse cálice. Pai. Afasta de mim esse cálice. O Rodolfo está querendo comandar lá a longa distância. Checando se tá tudo bem. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calado. Tocando, tá? Não tá vendo o vídeo? Silêncio da cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado. Tá ouvindo lá e a gente não tá ouvindo aqui. E na calada da noite eu entendo. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. De muito gordo a porta já não anda. De muito usada a faca já não corta. Bom, a gente ouviu aqui, então, um trechinho do Cálice, né, que foi apresentado então nessa noite emocionante que aconteceu nos Arcos da Lapa, no sábado, com uma simbologia muito importante, né, porque essa música composta em 73, em plena ditadura, né, expõe um ambiente de muita tensão, de muito desassossego, de muita... Vamos lembrar que em 73 a gente estava num período muito duro da ditadura militar, e a letra, né, expressa isso, mas diz que vai surgir o monstro da lagoa, né, que acabou surgindo um pedacinho em 74 já com as eleições, né? Rodolfo, fala aí do Cálice. Então, nós estávamos comentando aqui, né, antes do início dos trabalhos, né, de como essa música foi importante para o Gilberto Gil, né,
impactante, né, na sua produção, tanto que ele não quis gravar. Não quis gravar. Ele produziu a música e não quis gravar, de tão sofrida que era muito duro para ele gravar. E hoje, depois de algumas décadas aqui, são mais de 20 anos. Não, mais de 30 anos, né? 73. 73, olha. 40 anos. Mais de 40 anos. É, mais de 40. O Gil sobe ao palco com o Chico para trazer essa música de volta como símbolo como denúncia e como forma de luta, né? Como símbolo de luta, de resistência e de advertência, né? Acho que é isso que você está surgindo, vai surgir de advertência. É de advertência. Porque é aquela coisa, temei a ira dos homens calmos, né? Eu, em 1973, eu estava preso. Essa música surgiu na minha vida, eu preso na Galeria F, que eu tenho uma série de livros chamada Galeria F, Lembranças do Mar Cinzento. São 5 livros já publicados a partir da Galeria F da Penitenciária Lemos Brito, lá em Salvador. Ela é uma música poderosíssima, com uma força simbólica e política e cultural extraordinária quando surgiu, e é sintomático que ela se reponha nesta conjuntura de um óbvio estado de exceção novamente no Brasil. Nós estamos vivendo, no Brasil de hoje, uma situação carregada, tensa. A direita não encontrou saída, prendeu a maior liderança política da história do Brasil para tentar acalmar e tentar calar a voz dessa liderança carismática, e falo liderança carismática retomando uma expressão muito forte que a Chantal Mouffe, uma cientista política, fala, que nós às vezes não entendemos. O nosso racionalismo marxista, às vezes, não entende o papel da liderança carismática, e o Lula é a maior liderança carismática da nossa história, não tem jeito. Ele está conduzindo a vida política do país da cadeia, vamos lembrar isso. Ele está fazendo a mais extraordinária, colorida, plasticamente bela campanha de dentro da cadeia, porque ele chama... Você tem toda a razão, Rodolfo. Ele chama a luta democrática, mas ele encarna isso. Encarna porque ele não deixa de olhar e de sintonizar-se com o povo brasileiro. Aquele comício dele em São Bernardo é uma carta-testamento sem se imolar. Ele se imola de alguma forma quando diz eu vou para a cadeia, mas ele dá um recado poderosíssimo, né? E esse festival do Rio de Janeiro é uma coisa de uma força, não é cultural, embora seja cultural mesmo, o cultural também, cultural, o político, o ético, é a sociedade brasileira falando. 80 mil pessoas, quem é que ganha dinheiro para ir para lá? Não é, é um showmício para esta liderança extraordinária que é o Lula. A direita, eu insisto, não encontrou seu candidato, não encontrou até agora, e o Lula continua crescendo de dentro da cadeia. O Duvivier falou esses dias, que desespero, acho que tem gente querendo ser presa, porque o Lula está lá dentro, lendo o livro dele e cresce e tal, brincando, mas é a situação de um sujeito que tem a força que tem. Essa de Gilberto Gil cantar, e já houve comentários a esse respeito, cantar o cálice é algo de uma simbologia também extraordinária, porque ele diz, eu estou dando um recado. Ele não é nem... Ele, em princípio, acho que ele apoia a Marina, mas isso não está em discussão. Ele está dando um recado para um país atormentado. Nós vivemos um momento cinzento, né? E o colorido deste momento é o Lula. O curioso é isso. O colorido do país desse momento é o Lula preso. Ele é que traz cores
a plasticidade que ele trouxe a essa campanha é algo extraordinário. Aquela foto de São Bernardo e a foto do Lula livre são coisas que vão para as telas. É uma iconografia, uma simbologia cultural e de revelação da história desse momento que é extraordinário. E o Lula, que apesar de ir na cadeia, o Lula não está calado, né? Ele tem mandado recados, tem feito cartas. No Tutameia, o site, o nosso site que ancora toda a nossa produção, e essa entrevista vai estar também disponível no Tutameia depois. No Tutameia a gente criou uma seção chamada Lula Escreve da Prisão, em que a gente vem nossa, coisa para burro que ele já os artigos que ele mandou, que foram publicados, as mensagens, as cartas que ele tem feito. E ele, exatamente para o ato Festival Lula Livre, ele também mandou uma carta que foi lida lá. Pelo Edson Capri, não foi isso? Pelo Edson Capri, não é isso? E outro global que estava lá. Exatamente. E nessa carta, corajoso, né? E nessa carta ele diz assim: os que sempre estiveram onde o povo está e que agora, nesta que é mais uma página infeliz de nossa história, se juntam novamente ao povo brasileiro para soltar a voz em nome da liberdade. É muito bonito. Onde querem silêncio, seguiremos cantando. Genial, né? É poético, inclusive. Então, quem está... Essas mensagens, a gente, só para lembrar aí que no Tutameia, então, essas cartas a gente vem publicando aí no Tutameia. E é essa questão, seguir, onde querem silêncio, seguiremos cantando, né? É muito bonito. Muito forte. Bom, vamos ao nosso tema aqui, que está relacionado a esse, porque o Emiliano, então, está lançando aqui em São Paulo, depois de outros lançamentos, o livro sobre o Waldir Pires. Quer que eu segure aqui, né? Que foi um democrata que teve uma trajetória importantíssima na democracia brasileira, lutou contra a ditadura, e vai ter a sua vida, está tendo a sua vida esquadrinhada pelo Emiliano José. Quem é o Emiliano José? Vamos falar primeiro quem é o Emiliano José. Jornalista, professor de jornalismo, doutor em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia, foi militante político contra a ditadura, tem mais de 10 biografias publicadas, não é, Emiliano? Tenho 13 livros. 13 biografias livros, várias. A do Marighella, a do Lamarca, do Padre Renzo. A mais conhecida do público é o Lamarca, que já está na 17ª edição. E tem do Marighella, tem do vários... Padre Renzo. Vários... E agora do Waldir. E agora do Waldir. Bom, também Emiliano é um político, né? Foi deputado estadual, deputado federal, tem uma participação política também intensa. Sou do PT. É do PT. Serei delegado à convenção que vai escolher o Lula. Agora nosso candidato. No dia 4. E agora estamos aqui com o livro do Waldir Pires, sobre o Waldir Pires, que é a figura, como eu estava dizendo, que permeou muitas décadas da política brasileira, um nacionalista, um democrata. Ele foi também vereador, deputado estadual, deputado federal, ministro várias vezes, governador. Teve uma polêmica aí com a ACM muitos anos, né? E teve num momento crucial, que é a abertura do livro aqui, do Emiliano. Nas asas de um teco-teco. Exatamente. Então, o Emiliano abre o livro falando do golpe de 64. Quer dizer, o Waldir Pires é um personagem importante desse momento da história, porque ele estava ali na cozinha do Planalto. Aliás, foi o último a sair junto com o Darcy. Junto com o Darcy, o último a sair, né, do Planalto. E eu queria começar essa nossa conversa sobre Waldir e sobre política, sobre o golpe de 64 e o golpe que a gente está vivendo, né, perguntando isso, quer dizer, das observações do Darcy naquele momento, né,
que tem muitos pontos em comum com o que a gente está vivendo hoje. Você pode começar nos contando esse momento pré-golpe na visão do Waldir e hoje como é que a gente está vivendo essa história, esse capítulo da nossa história? Posso. Antes, eu quero dizer que o Waldir apresentou-se para mim como um desafio. Eu não nego e não tenho medo de dizer que sou amigo dele, era amigo dele há mais de 40 anos, né? Eu não tenho medo de fazer biografias sobre quem admiro. Aliás, eu não quero fazer de quem eu não admiro. Mas isso não quer dizer que a gente não pegue os pontos polêmicos do biografado, né? O Waldir, que morreu há muito pouco tempo, né? Ele morreu dia 22 de junho deste ano. Um mês. Há um mês. Um mês, praticamente. Mas o Waldir é um desafio, antes de entrar no que você perguntou, porque a gente diz, o Waldir é um democrata, está certo dizer, mas a esquerda diz isso às vezes, como que separando ele da esquerda. O Waldir é um homem de esquerda. Isso. É isso que é importante dizer. E eu vou ter um capítulo aqui sobre o Waldir, que é a formação do pensamento dele. Porque às vezes as pessoas olham um político que não é necessariamente da militância clássica de esquerda e crê que esquerda é só aquele território que a gente delimitou. O Waldir, ele se forma na tradição do Rui Barbosa, que a gente conhece pouco. Ele pega o Rui Barbosa, que celebrou a Revolução Russa, que celebrou o novo direito do trabalho. O Rui Barbosa pegou tudo isso. E ele faz isso, o Waldir, ele ressalta isso no discurso dele de 1949, quando ele é orador de turma e faz Rui e os novos rumos do direito. É um belíssimo discurso e uma exegese do Rui Barbosa. Eu não conhecia, eu fui conhecer, eu não posso dizer que conheço o Rui Barbosa, que é uma ousadia, mas revelou coisas para mim absolutamente novas. Ele vem dessa tradição, mas vem de outra extraordinária, que é do Harold Laski, que era um autor que eu não conhecia também, que é um trabalhista britânico, político britânico, do trabalhismo britânico, e que era um marxista heterodoxo que não aceitava a ditadura do proletariado. E é este o autor básico da vida do Waldir. O Waldir era um homem do socialismo, mas ele nunca admitiu isso fora da democracia. Nesse sentido, ele é um democrata, mas nunca desvinculou a democracia da luta pela igualdade, que é algo chave no pensamento dele. E ele dizia, a democracia é um projeto inconcluso no mundo. Ele vem dos gregos, que ele admira muito, de Péricles, e a carta aos guerreiros do Peloponeso. Ele pega aquela carta e fala com muito carinho, mas na Grécia também tinha exclusão. Ele pega a Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, mas lá também tinha exclusão, ele nunca deixou de falar isso. Então ele tinha clareza da luta em que ele estava inserido desde a juventude. Então, eu digo, era um desafio, como é que eu vou apresentar esse... Por que ele nunca saiu daquela trilha? Não é porque era um liberal embevecido, não, porque os liberais embevecidos normalmente caem pelo caminho, né? E por que ele, no final da trajetória, em 97, ele vem para o PT, que... um político, né, que teve isso, tudo que você falou, e de repente vem para o PT. Mas ninguém faz isso, né? Waldir fez porque tinha um pensamento de esquerda. Agora, não é a esquerda necessariamente a minha, não é uma esquerda marxista clássica, mas namorou com o marxismo o tempo inteiro. Ponto. Digo isso porque às vezes a gente tem muito cacuetes de segmentar o que é esquerda, o que não é, e esquece o papel de esquerda de um cara como Waldir. Agora, para ligar os dias de hoje àquele momento do golpe, o próprio Waldir, se você leu uma parte, pelo menos do início do livro, que é um início tenso, né? Isso, você é jornalista, você e seu jornalista sabe,
eu queria começar por aí mesmo, ia começar pela infância dele Claro. e tal. Então comecei com a tensão absoluta, né? Dá até um filme, mas vamos contar, a tensão absoluta do momento do golpe de 64. do momento do golpe de 64, né? E ele diz: nós não percebíamos o que estava por vir efetivamente. A gente achava que ia conter. Em determinado momento que ele encontra o Gustavo Capanema, eu não vou lembrar, está aqui, acho que era, não lembro, mas um dos políticos mais tradicionais, com quem ele se dava e tudo, e ele vê o cara com semblante amarrado, ele não é coisa boa. Que vem aí, pertinho do golpe. Pertinho do golpe, o Jango estava tomando medidas. Vamos lembrar o comício do Rio de Janeiro? Do 13 de maio. 13 de março. Hein? 13 de março. Da Central do Brasil. Central do Brasil. 200 mil pessoas. Matamos o golpe. O golpe dali 17 dias, 18 dias, ele eclode, né? Sai de Minas Gerais. O Mourão sai de lá e dia 2 de abril, na madrugada, ele se concretiza no Rio de Janeiro. Eu tenho dito, fazendo similitude com... Bom, eu tenho lembrado sempre que o golpe foi decidido, o golpe de 64. O golpe de 64 foi decidido em meados de 62, na Casa Branca, numa reunião com o Kennedy, o Gordon, o Lincoln Gordon. E um cara da CIA e tal. Está tudo num livro do Flávio Tavares, isso bem explicado. E ali se decidiu, então, tem que tirar o Goulart. Os Estados Unidos decidiram que tinha que tirá-lo. E vamos investir quanto? Não, investe 150 milhões de dólares a preço de hoje. Vamos, mas não vai dar para contabilizar. Faz caixa 2. Está tudo escrito. Nós estamos aqui. Lava Jato, nhenhenhen. Caixa 2? Caixa 2 fez os Estados Unidos aqui para eleger deputados para preparar o golpe em 1962. Então, eu tenho dito, isso aí é de passagem, para a gente não dizer amanhã que descobrimos que os Estados Unidos estavam por atrás do golpe de abril de 16. Ora, eles gostam muito de abril, os golpes gostam de abril, né? Vamos dizer isso depois? Não, os Estados Unidos têm óbvios interesses nesse golpe e eles até fizeram o gesto teatral de ir aos Estados Unidos logo depois do golpe para dizer o ex-Marighella, né? O Aloysio Nunes Ferreira. Aloysio Nunes Ferreira, que foi companheiro do Marighella lá atrás. Sim. Ele não gosta que lembre isso, e nem sei se é honroso para a história da esquerda lembrar isso, mas ele foi lá. Mas era só um simbolismo, estava tudo claro, estava tudo arranjado. Não vamos dizer que aqui a 50 anos eles abrirão os documentos. Como nos Estados Unidos, até isso é muito positivo, abre e tem que divulgar. Mas é claro que os Estados Unidos tinham interesses poderosos aqui. Como diria o assessor lá do Clinton, é o petróleo estúpido, né? Eles tinham pré-sal, não tinha jeito. A Petrobras sempre esteve no centro dos golpes, aliás. Né? Sempre esteve no centro dos golpes. Então, eu digo o seguinte, nós eu estou falando da esquerda brasileira, o PT, digo com a tranquilidade de militante, não estou do PT, né? Então não é outro que está criticando, não. Nós subestimamos a força, a inteligência, a capacidade da direita no Brasil e no mundo. A direita articulada no mundo. E essa geopolítica que você está falando aí, essa situação geopolítica no mundo. Estou falando. Contexto mundial. Contexto mundial de crise do capitalismo, mas o capitalismo sempre viveu em crise, eu não estou dizendo como terremoto, não. Para resolver a crise, eles também voltaram-se para a América Latina, que havia passado uma fase de ouro, 13 anos de ouro, porque governos progressistas faziam mudanças fundamentais na vida dos povos, né? Eles voltaram-se para cá e diziam, olha, vamos olhar menos o Oriente Médio, não é que deixasse de olhar, e vamos olhar para lá, e passaram a olhar para cá. Nos últimos dias, junto às coisas, o Pence, o vice americano, disse com todas as letras, agora nosso interesse é Cuba,
para o golpe. Cuba, Venezuela e Nicarágua. O que está acontecendo na Nicarágua nas últimas horas? O que está acontecendo na Nicarágua? Então, não é que eu não estou querendo entrar nessa discussão, porque alguns já entraram, eu não quero agora, porque não dá tempo, os erros do Ortega e tudo isso, mas eu não entro na celebração da intervenção americana que está ocorrendo neste momento na Nicarágua. Eles estão entrando porque estão querendo democracia na Nicarágua? É que muitos dos nossos entraram, as revoluções árabes. Não, aquilo foi para a direita entrar lá entre os árabes. Só para lembrar, o que está acontecendo na Nicarágua já há algum tempo é uma série de manifestações que lembram muito as ocorridas... a Primavera Árabe, 2013 aqui, está tudo muito relacionado, porque a gente pensa, a manifestação de massa é boa. Minha gente, o fascismo, o nazifascismo, mobilizava multidões impressionantes. O Hitler foi uma liderança extraordinária e o Mussolini também. Então não vamos dizer que porque a manifestação de massa é muito boa. Eu não entro nessa. E aí na Nicarágua tem a questão do canal, né? Claro. Que é vital tanto para os Estados Unidos como para a China. E eu acompanhei, como vocês, a luta dos contra o próprio Daniel Ortega, que a Violeta Chamorro ganhou lá. Depois eu estava na Nicarágua nesta eleição, eu fui cobrir esta eleição da Nicarágua de 90. Então, veja, nós subestimamos muito a direita e é curioso. Eu digo, nós ainda estamos devendo, e olha que é uma enxurrada de livros sobre o golpe, né? Como é enxurrada de livros sobre o Lula, né? É extraordinária a produção da esquerda, mas nós continuamos devendo uma explicação melhor sobre o golpe de abril de 16. Nós fomos surpreendidos, nós temos que dizer isso. Um golpe acontece de uma hora para outra, assim como um raio caído num dia de céu azul, para recuperar uma expressão do Marx. Não acontece. Começou em 2005 com o Mensalão, minha gente. O golpe começou ali. Vamos pegar o Zé Disseu primeiro. Estou falando com toda tranquilidade de meu amigo Zé Disseu. Vamos pegar, porque esse cara vai ser presidente, ele vai ser pior que o Lula. É uma maneira de dizer que o Zé Disseu, para alguns, era mais radical que o Lula. Nada, Zé Disseu era de um projeto, mas vamos pegar o Zé Disseu, vamos pegar o Genuíno, vamos pegar o e vamos começar por ali. E depois vamos chegar no Lula. Eu, há uns 4, 5 anos, disse a um companheiro dirigente do partido, eles vão pegar o Lula. Não, no Lula eles não tocam. Ué, então eles tinham um projeto. E vejam, o golpe chegou com um pacote prontinho. Tinha um pacote completo. Né? De destruição. Terceirização, flexibilização, privatização de serviços públicos, o pré-sal imediatamente, a Petrobras fazer o que tinha que fazer com ela. O pacote era pronto do golpe. Então, não é uma coisa que aconteceu porque resolveu e tal. Não, já estava articulado e articulado. Começou em 2005, ganhou intensidade em 2013. Não, e no meio do caminho teve a descoberta do pré-sal em 2006. Exato, já tinha ali, então eles botaram o olho. Olha, e o Serra já tinha dito, nós vamos resolver. O Serra tinha dito lá atrás. Então, é óbvio que tem similitudes. Lá o golpe também, veja, o golpe 64... O Prestes chegou a dizer, não, a gente corta a cabeça deles se eles aparecerem. Estou dizendo que o Prestes é uma figura da nossa história, importante, não estou desqualificando de jeito nenhum. Mas e um pensamento assim, botamos 200 mil pessoas na Central, no Rio de Janeiro, aí, tá vendo? Ó, eles não vêm. Aí é que eles resolveram vir, né? E a mesma coisa, nunca é a mesma coisa, né? Claro, a história é outra, é outro momento que a gente está vivendo e tudo. Mas eles vinham preparando esse golpe. E como disse a Leonora, não é uma preparação com os tupiniquins só, os nossos aqui da direita brasileira, é uma concertação mundial, porque também o que está ocorrendo no Brasil está ocorrendo no mundo. Eu tenho amiga em Paris, antes desse eu escrevi A Última Clandestina em Paris, que é sobre ela, que ficou 42 anos na clandestinidade, depois teve anistia, agora em 2013 é que ela veio ao mundo. A Zezé, lá em Paris, ela de vez em quando vai visitar presos políticos lá na França.
sindicalistas presos, direitos sendo tirados dos trabalhadores franceses, como aqui. Claro que o país lá é outro, os direitos, alguns deles não tem jeito de mexer, mas também está ocorrendo, né? Como na Itália. Então, similitudes há inegavelmente, né? Sob alguns aspectos, esse golpe de abril, ele não é violento no sentido de sair prendendo à torta e à direita, porque não é a mesma coisa. Embora o arbítrio, sob alguns aspectos, às vezes, pelo menos durante uma fase da ditadura, suplanta o da ditadura, né? Porque habeas corpus você não, hoje quase que não tem no Brasil, né? Atinge os pobres e atinge a política, né? Porque criminalizou-se a política no Brasil. Agora, nós, insisto, esta é uma tese que eu quero insistir junto aos nossos companheiros, nós subestimamos a direita e lá como cá. Lá o golpe nos surpreendeu, aqui também o golpe nos surpreendeu, e sob alguns aspectos, este golpe, ele, é curioso dizer isso, mas ele é mais atentatório à soberania nacional do que o de 64, porque está acabando com qualquer, por terra, mar e ar, né? Eles estão acabando com todas as empresas, estão acabando com a base de Alcântara, estão entregando tudo, né? O programa nuclear foi para o ralo. Eu falei esses dias com o almirante Otton, que foi à Bahia fazer uma palestra, que vai aparecer com mais destaque lá no segundo volume, porque o Valdir foi ministro da Defesa e defendeu bastante o programa nuclear, para fins pacíficos, evidentemente, que ninguém está pensando em bomba atômica e tal. Essa é uma outra discussão. Então, este golpe, ele é um golpe que está nos jogando numa situação de absoluto desprezo pela soberania e pelo fim do protagonismo no Brasil na cena mundial. O Brasil foi um país absolutamente protagonista quando o Lula foi presidente, mas protagonista de ditar rumos no mundo. E, de repente, voltou-se a apenas chamar um vice-presidente aqui dos Estados Unidos para dar esporro. Desculpe o palavrão, esporro não é uma palavra muito acadêmica, né? Mas ele deu esporro no Temer. Então, vocês tratem de não mandar as crianças e as mães lá para os Estados Unidos. Esse cara veio aqui a ponto de como é que chama o prefeito de Manaus, o Virgílio? Sim, o Arthur Virgílio, do Arthur PSDB. Virgílio teve uma atitude digna, correta e firme. Eu não vou recebê-lo. Ele vem com a mulher dele, disse que eu não posso ir com a minha. Ele veio atentar contra os nossos direitos. Foi uma atitude grande. Ele voltou lá ao passado e tal, uma atitude bonita. Nós estamos nessa situação. A base de Alcântara estão entregando. Essa negociação da Embraer e da Boeing é uma coisa. Nós tínhamos o maior polo do sul do mundo aeronáutico, com uma tecnologia extremamente avançada, entregamos por uma merreca para a Boeing. É uma entrega do país que é absurda. A par, o golpe retirar direitos que a ditadura não conseguiu fazê-lo, a ditadura militar. Nós estamos retrocedendo 100 anos quanto a direitos, direitos sociais, das conquistas. Eles, de uma penada, eles destruíram as conquistas do governo Vargas e as conquistas do governo Lula. De 43 para cá, né? Eles destruíram tudo. Hoje os trabalhadores brasileiros estão submetidos a trabalhar, o trabalho intermitente, trabalha uma semana, recebe, e a aposentadoria. A aposentadoria acabou no Brasil, né? Então, sem dúvida nenhuma, há similitudes, a situação é diferente, o capitalismo é outro, o golpe é dado em favor quase que exclusivo do capital rentista. Nós estamos num país, neste momento, em que o privilégio absoluto é do capital rentista, do capital financeiro. A indústria está acabando no país. Os que deram
o golpe em nome da indústria, a Fiesp aqui, hoje estão vendo a indústria acabar. E eles também não se incomodam, não tem esse negócio de burguesia nacional, que eu nunca acreditei, hoje acredito menos. Mas eles botam o dinheiro para render e lasque-se a indústria, vamos ser verdadeiros. Nós estamos numa situação de retrocesso que é brutal. Mas o senhor está dizendo que os industriais, os empresários não se importam com a desindustrialização? Não, estou dizendo isso. Eles não se importam com a desindustrialização, porque botam o dinheiro para render, o dinheiro rende, eles mantêm isso. Todo o esforço, toda a retirada dos fundos públicos para o capital rentista corresponde a acabar com os serviços públicos. Nós vamos pagar saúde. Eles agora determinaram que 40% dos procedimentos dos planos de saúde você paga. Né? Nós vamos pagar a saúde, nós vamos pagar a educação, nós vamos pagar a segurança. Eles querem isso aqui, Estados Unidos dos trópicos. Igualzinho a situação americana. O americano, quando é acidentado, um carro passa por cima da perna, ele diz, não chame a ambulância. Não estou exagerando, não, sim, tem vários casos. Mesmo. Não chame a ambulância, porque se chamar, a vida acaba, porque ele vai pagar 300 mil, 400 mil dólares por aquilo lá. Então, eles querem isso aqui no Brasil. Ontem eu tinha uma discussão com uma amiga, a Yumi, e ela dizia, mas não é possível, eles têm que ter renda no povo. Não, eles querem um país de 30% contra 70%. 70% fora de qualquer benefício, não tem problema, deixa lá. É a uberização do mundo que eu chamo. Porque hoje eu não pego Uber, por exemplo. É uma besteira, mas eu não pego. Eu cheguei aqui com um táxi, porque eu acho aquilo tão explorador. O cara tem um patrão, capital financeiro, 25%, ele paga por um sujeito, na nuvem. E não tem nenhuma segurança, nada, vive na... E isso é a uberização do mundo, não é só o Uber, é um conjunto. É o conjunto. Bom, acho que eu estou falando demais. Não, vamos falar um pouquinho do livro, porque você fala no início justamente desse momento do golpe, quando o golpe se consumou, e você fala da própria visão do Waldir e das ações do Waldir nesse pré-golpe. Ele tinha consciência da articulação institucional dos golpistas, nesses organismos de debate. Ele estava também preparando ali, você falou do discurso de 13 de março, ele é a figura essencial em 2 pontos centrais daquele discurso do João Goulart: a lei da remessa de lucros e a reforma agrária. Porque ele era, nesse momento, ele estava como consultor-geral da República, que é uma figura hoje que a gente já não... É um cargo diferente do que a gente tem exatamente hoje nessa figura, mas é uma... Então, ele estava, digamos, dando sustentação a essas duas legislações que acabaram não sendo implantadas por conta do golpe: a reforma agrária e a lei de remessa de lucros. Né? E a gente estava falando antes aqui desse... O monopólio do refino do petróleo, do refino. Exatamente, também isso, as refinarias estão... O fim do IBAD. Então, você pode falar um pouquinho do IBAD? As pessoas não sabem o que é o IBAD, provavelmente. Fala aí um pouquinho. Não, veja, nessa primeira fase do livro, muitos autores já fizeram, recuperar também a figura do Goulart. Porque a gente, na história, tem muitas... posições aligeradas. Né? A esquerda, e falo como gente de esquerda, às vezes tem muita facilidade disso. Né? Eu lembro de uma figura que todo mundo conhece, que é a do Tancredo, também falo nele aqui, que muitos consideravam Ulisses um ser extraordinário, o Tancredo um homem moderado e tal. Ulisses apoiou o golpe, o Tancredo estava lá gritando canalha, canalha, canalha. O Tancredo estava lá ao lado do Getúlio e disse: quer que eu mande prender
o ministro da Guerra, presidente. No golpe de O 50. Tancredo fez um discurso em outubro de 1954, depois de eleito deputado federal, que é um discurso memorável. Eu sugiro que vocês recuperem e botem no Tutameia. Outubro de 54, onde ele, se você lê e não sabe quem está assinando, você vai dizer que é um cara de extrema esquerda. Vocês sabem por que odiavam o presidente Getúlio? Será que era uma coisa pessoal? Ele pergunta. Será? Ele falou, não. Odiavam-no por causa da Petrobras. Odiavam-no por causa dos direitos sociais. Odiavam-no porque ele aumentou o salário mínimo em 100%. Tudo que a gente está vendo hoje, ele fala ali. A Petrobras, tudo. É um discurso memorável de um sujeito letrado, que o Tancredo era, extraordinário. E ele nunca vacilou nos momentos decisivos do Brasil. Agora, ele era um homem de centro. Hoje o que está faltando é centro, nós estamos até discutindo, né? Antes. Um homem de centro, mas democrata, um democrata rigoroso. Aí sim era um democrata. O Valdir a gente pode chamar de um democrata, mas era um homem de esquerda. O Tancredo não necessariamente, mas não quer dizer que não fosse útil, foi útil, extraordinariamente útil. Quando o Goulart vem morto, tal, quem está lá ao lado do caixão falando? Tancredo Neves. Ele é um sujeito. Então, eu também aqui no livro trato de destacar o papel, a consciência do Jango Goulart. Ele queria fazer um governo de reformas de base profundas. E o Valdir, aí o que a Eleonora disse tem toda a razão, e o Valdir era a figura-chave como consultor-geral. Precisava que as coisas fossem feitas segundo a constitucionalidade e tudo, e ele era também, não é por acaso que o Goulart o chamou, o Valdir com o progressismo dele, ele ajudou na elaboração da lei da reforma agrária, que ele sempre defendeu na vida inteira. Ele ajudou, não, ele configurou tudo aquilo, ele escreveu tudo aquilo, era uma equipe pequena, ele praticamente escreveu. Ele também escreveu, claro que isso dependia do presidente, por isso que eu estou ressalvando o papel do Goulart, né? A lei de remessa de lucros, que falar isso hoje não dá nem para... Era extremamente avançada, né? Você dizer hoje assim, olha, vamos disciplinar os lucros das empresas estrangeiras aqui, a lei de remessa para o exterior, nem discute mais, né? E a lei do refino do petróleo, do monopólio do refino do petróleo, o fechamento do IBAD. O IBAD era então conta pra gente aí esse capítulo. Instituto. A gente não tem hoje o Instituto Millennium, que é uma espécie de centro do pensamento golpista no Brasil? Temos. E eles não negam isso, embora eles não falem que seja um pensamento golpista, mas era uma espécie de... E isso, quando falei no Kennedy lá atrás, eles disseram aquele dinheiro que veio para o IBAD e para o IPES. Alguns chamam IPES, outros chamam IPES. Esses dois institutos, o Golbery já ali trabalhando e tudo, eram fundamentais na preparação do golpe. O dinheiro foi jogado ali para distribuir, financiar golpe, financiar instrumentos, financiar publicações, tudo. Tinha até o Ivan Schlosser, tem o nome dele, tudo aqui direitinho e tal. O Valdir, conversando com o Jango, eu conto até o episódio, o Jango liga para ele às 2 da manhã. Valdir, você estava acordado? Não, presidente. Você pode ir comigo para a fazenda amanhã? Você dormiu umas 4 horas, já nem dormiu direito, já começou... Eu queria tratar daquele assunto do IBAD, tá bom. Aí lá na fazenda, no Mato Grosso, a fazenda que depois vai servir de base para ele fugir, discutem tal e preparam o fechamento do IBAD e conseguem fechar o IBAD, né? Consegue fechar o IBAD. O Jango, naquela fase, estava na fase da radicalização, no melhor sentido da palavra. Olha, eu vou fazer as reformas de base, eu vou enfrentar, né? E o Valdir, ali do lado, era muita coragem estar ao lado ali naquele momento, mas nem o presidente, creio, nem o Valdir sentiram que as forças de direita já estavam
prontas para dar o bote, com determinação lá dos Estados Unidos. E a subestimação também houve naquele momento. É possível pedir água, não? É possível pedir água. Eu vou pegar porque Pega. Eu não estou com a garganta boa. Eu quero um cafezinho. Eu só quero água. Então tem muita similitude com os dias de hoje, né? A verdade é essa, né? O Brasil é um país onde as reformas mínimas que você faça são vistas como algo extremamente esquerdista, quando não tem nada a ver. O que o Lula fez é considerado, como o Lula conseguiu trazer 36 milhões de pessoas lá da profundidade da miséria para a condição de cidadão, aí foi considerado como é que ele faz isso e não considera que isso é um crime contra os rentistas? Não, e ele não deixou, os bancos ganharam no governo dele. Agora, ele não queria que só os bancos ganhassem. E que não se atentasse, não se olhasse para o povo que ele fez, né? Bom, então, nesses dois, isso é mais uma similitude, né? Houve, de fato, uma subestimação da conjuntura nacional e internacional, tanto em 2016 quanto em 1964. Inegavelmente houve. Quando ocorreu Honduras, quando ocorreu Paraguai, estava ali. E eles avisam. Olha, eu estou dizendo, eles disseram, vai ser Nicarágua, Venezuela, Cuba. Eles já estão na Nicarágua lá. Agora, que vai dar na Nicarágua, não sabemos. Agora, é eles pararam um pouco com a Venezuela, porque a China e a Rússia também disseram, olha, ali botamos a mão um pouco, não é simples, e a Venezuela tem forças armadas muito fiéis, e o judiciário lá não é do lado da direita. O Chávez conseguiu montar um sistema de justiça mais leal à Revolução Bolivariana. Então eles vão atacar o elo mais fraco, que é a Nicarágua nesse momento. Não adianta a gente dizer, mas ocorreu e tal. O que foi a coisa mais difícil para fazer essa biografia, Emiliano? Que foi o momento assim que você achou que ou não teve esse momento? A coisa fluiu e você... Porque, embora não esteja nesse primeiro volume, teve algumas decisões polêmicas do Waldir, inclusive o fato de ele renunciar ao governo do Estado para se candidatar a vice do Ulisses, né? O mais difícil é exatamente esse momento. Para mim, para o autor, né? Porque eu não nego a minha condição de amigo do Waldir, né? Em nenhum momento. Mas eu não posso desconhecer um episódio daquela dimensão. Ele era um governador absurdo. Bom, primeiro fez a mais memorável campanha da história da Bahia. Não teve nada igual. Ele fez uma campanha que mobilizou de um jeito a população baiana que eu nunca vi nada igual. Era uma coisa... Ele botava as multidões na mão. Porque, além de tudo, o Waldir era um orador extraordinário, mas extraordinário no sentido de penetrar a alma, né, do povo. Era uma coisa impressionante o Waldir falando. Mas não era uma fala que tinha amor pela oratória, assim, tem gente que gosta de ouvir a própria voz. Não, ele falava sabendo que estava tocando o coração do povo, né? E ele mobilizou 1,5 milhão de votos de diferença para um candidato como Josafá Marinho, que não era qualquer coisa. Que era do ACM. Apoiado por Antônio Carlos. Derrotou Antônio Carlos ali. E ali ele podia sepultar Antônio Carlos. E sepultaria. No meio do mandato, ele renuncia. Tem todas as circunstâncias. Aquilo que nós poderíamos chamar de atenuantes. 22 governadores foram lá pedir a ele para ele ser o vice de Ulisses. Os autênticos pediram a ele para ele ser o vice de Ulisses. Prometeram a ele que se o Ulisses não arrancasse, que ele seria o candidato a presidente. Tudo foi dito. E ele, eu tenho certeza que por
até por idealismo também, não, eu vou ter que ir, não posso ficar fora, o Collor pode ganhar essa eleição, eu vou entrar e com 22 governadores a gente vai ganhar a eleição. Foi um erro, não adianta, e eu digo, o erro é dele, é solitário, porque o político ali ele tem que ter a firmeza de dizer, eu não vou largar. E ele teve momentos, está dito no segundo volume, que ele pensou, pô, mas se eu for, o Antônio Carlos pode ganhar a eleição. Está dito, está nos jornais e tal. Ele fala, Carlos, porque a população ia ficar desiludida com o fato dele ter abandonado o governo. Antônio Carlos pode ganhar a eleição e tal. E Antônio Carlos ganhou a eleição seguinte pela primeira vez pelo voto. Porque Antônio Carlos tinha sido governador 2 vezes. Sim, indicado. Biônico. Biônico, é. Então, para ele foi para mim foi um momento mais difícil. Claro que eu tinha fontes que falavam, né? Mas o autor nunca é... Quem é do jornalismo, como vocês, sabe que o autor entra, né, no assunto. E é evidente, ele errou ali. Né? Tem outros momentos tensos, como o da defesa. Ele ir para a defesa. Ministério da Defesa aí já no governo Lula. Eu estou falando já no outro momento, que também é difícil, que eu vou tratar com muito zelo também. Como é que foi esse momento? O Valdir, ele estava fazendo uma gestão magnífica, excepcional na CGU. Ele criou uma cultura nova no Brasil de combate à corrupção no governo Lula. Ele tinha clareza, numa linha assim de uma Marilena Chauí, que tem escritos notáveis sobre isso, de que a corrupção não é uma coisa individual, daquele. Ou você cria instituições sólidas do poder público para combatê-la, ou não tem jeito. E o Valdir costumava dizer, você não acaba a corrupção, você a combate cotidianamente. É o gênero humano, né? Que a corrupção não é uma coisa simples. Né? Hoje a gente discute, fulaninho é corrupto, não é isso, é outra coisa. E ele montou uma CGU que tornou-se premiada no mundo inteiro pela capacidade e pela publicidade dos atos, tudo o Valdir conseguiu fazer. E o Lula cisma não é essa palavra, né? O Lula o chama, talvez com a ilusão, os dois, na minha opinião, com ilusões. Eu sou um desiludido, não sei se é a palavra, com as Forças Armadas Brasileiras, que tem uma tradição, na minha opinião, e não se livraram dela, uma tradição da Guerra Fria, e acho que não mudaram muito, acho que até hoje eles mantêm uma tradição de Guerra Fria, tanto que estão entregando o Brasil, e cadê as Forças Armadas para pelo menos dizer, olha, isso não pode aqui, entregam Alcântara, entregam aqui, São José dos Campos, como é que é? A Embraer. A Embraer. E não tem um militarzinho nacionalista que pelo diga... Menos que a gente tem pelo menos ouvido. isso. Né? Na ditadura tinha alguns nacionalistas que nos torturavam e eram nacionalistas. Sim. Tinha disso. Tinha dessas coisas. A turma do Albuquerque Lima... Exatamente, que era o mais à direita e o mais nacionalista. Era curioso essas coisas, né? Então, o Valdir aceitou, combinou com o Lula para o Jorge Agem, que é um sujeito da melhor qualidade, ficar no lugar dele. Ele ia botar quem? Ele ia botar o Toffoli no lugar do... Mas aí o Lula, tá bom, então eu aceito sua pré-condição. E o Valdir, que é um sujeito delicado, civilizado, muito firme, mas da política, acreditou que com a conversa iria... Os militares, conversei muito com o Genuíno, que é o deputado Genuíno, que é um especialista em defesa, curiosamente. Né? E eles, olha, menina, desde o primeiro momento, os caras do Exército, das Forças Armadas, resolveram torpedear o Valdir, mas ninguém ia fazer de modo... Mas por que torpedear o Valdir? Por que ele tinha essa resistência nas Forças Armadas? Ora, vamos nos entender, o Valdir junto com o Darcy Ribeiro, o último a sair do Palácio do Planalto,
os golpistas com... 64. Olha, em 64, os golpistas com Supremo e tudo, vamos lembrar isso, entraram para o Palácio do Planalto para dar posse, o Supremo foi lá, o presidente do Supremo. O presidente do Supremo atual chancelou o golpe, não foi? Em abril? Estava lá dirigindo o golpe. Lá em 64, ele estava lá chancelando o golpe para o Ranieri Mazzilli assumir. Eles entraram por um lado da porta, o Valdir e o Darcy saíram por outra para se mandar para o exílio, senão seriam presos, né? Então, ele era um homem, a personificação, entre tantos, ele é o 7º da lista de caçados. O Valdir é o 7º, está aqui. O 7º da lista é o Valdir, né? É um negócio impressionante, ele era um cara absolutamente visado. Aqui está a lista, quer ver? Faço questão de ver aqui, porque isso é interessante, é para a história, né? Porque a gente não, às vezes, se esquece da história. Aqui, ó. O primeiro da lista era Luiz Carlos Prestes, da lista de caçados. Olha só. O segundo, João Belchior Marques Goulart. O terceiro, Jânio Quadros. O quarto, Miguel Arraes. O quinto, Darcy Ribeiro. O sexto, Raul Rife. O sétimo, Valdir Pires. Então, Valdir era dos perigosos, era dos marcados. O Raul Rife, que era secretário, era ministro das comunicações, secretário de comunicações. Isso, um grande jornalista. Conviveu muito com o Valdir em Paris, depois. Então, este cara, e depois exílio, e depois volta, e depois tudo, governador, e aquele cacete com Antônio Carlos, que todo mundo conhece. Como é que esse cara vai ser? É uma afronta para nós ele ser ministro da Defesa, a gente ser dirigido por esse cara. Quando houve, porque houve um episódio anterior, e eu vou contar, o Lula tentou botar um ministro, eu não vou lembrar nem o nome dele agora, um embaixador como ministro da Defesa. Você talvez ajude a lembrar. Está aqui, porque a gente não lembra de tudo que está no livro, não. Mas aí deram um jeito de derrubar também. Porque o que diz o Genuíno? Os militares dizem: ou a gente tem veto, ou a gente aceita. Não, ou a gente aceita, ou a gente tem veto, ou a gente não gosta. Quando eles disserem não gosta, eles vão torpedear. No caso do Valdir, eles não fizeram barulho nenhum. O Lula estava muito forte. Eles não fizeram barulho, mas torpedear o máximo que podiam. O Valdir ainda fez movimentos bons e conseguiu convencer que na Marinha fosse um almirante, que ele tinha relação, desde que ele acordasse que ele topava o submarino nuclear, que era o grande sonho do Valdir, porque tinha a visão dissuasória da defesa. Nós não podemos ter um país deste tamanho sem um mínimo de dissuasão. Não é que nós vamos guerrear, mas tem que ter. Nós temos a costa marítima brasileira é mais rica que qualquer pré-sal, com todas as riquezas que tem. É uma coisa extraordinária. Estamos entregando tudo. E ele foi à França, acertou o acordo com a França, do submarino, então ainda está em andamento, não sei se eles vão tocar ou não vão. Tanto que a Marinha é uma das poucas, agora, enterro do Valdir, estava lá, o almirante e tal, vai gente representando, né? A Marinha, estavam lá fardados e tudo, o Exército não vai, mas a Marinha vai. Gostava dele pela educação, ele até se iludia, na minha opinião, que eles sempre o trataram depois com muita deferência. Mas ele não queria, o Valdir não era um homem para aquilo, eles não aceitavam que o Valdir ficasse dirigindo e era uma afronta. E ele assume no dia 31 de março de 2006. Ele assume no dia 31 de março, que eles tomam como data do golpe, né? Nem é. O golpe se consolida na madrugada de 2 de abril. 2 de abril. Né? Então, aí foi outro. A gente pode chamar de erro, mas aí foi um erro compartilhado com o Lula. E no meio houve 2 acidentes. Dois acidentes aéreos. Graves. Né? Um com aquele jato americano, da Gol,
morreram 154, e depois o daqui de São Paulo, Congonhas. 199. Aí, quando morreu, teve esse acidente, o Lula não teve outro jeito, né? Aí botou o Jobim no lugar. Aí botou o Jobim. Aí é outra história e tal. Não cabe. Houve aquela agressão do Jobim desnecessária ao Valdir. O Mauro Santayana até fez um belo de um texto e tudo, eu até reproduzo no segundo No volume. segundo volume. Então, tem momentos difíceis em qualquer biografia, né? Esses dois, mas mais o da renúncia, foi muito difícil para quem tem com ele uma relação de admiração e respeito. Mas um político com 70 anos de vida pública só tem acertos na vida? É impossível, não há isso, né? O Lula só teve acerto? Não tem isso, né? O senhor falou aí dos momentos difíceis e surpreendentes. Apesar de todo o seu contato com o Valdir, houve aí na pesquisa para a produção da biografia a descoberta de algum momento que o surpreendeu, que o emocionou, que, enfim... Me emocionou não, porque eu tenho com o Valdir uma história de muita emoção junto, mas surpreendente sim, eu já toquei rapidamente, que nem eu tinha noção de o que era a cabeça desse cidadão. Por que ele falava tudo aquilo? Porque não era uma capacidade oratória simplesmente, era um estofo teórico que eu não dominava. Aí ele diz: Emiliano, você leu Reflexões sobre a Revolução da nossa época? De quem? Do Harold Laski. Aí eu fui atrás do livro, eu tenho uma edição de 1946, está toda desmanchada assim, eu vou mandar encadernar agora para salvar o que puder, e eu fui ler, rabiscar e tal, e fui descobrir um autor que desenvolve um conceito que é muito próximo do conceito de hegemonia do Gramsci, que chama Revolução por Consentimento. Ele era um marxista, o Laski, que desenvolveu uma crítica, que eu também não dominava, né, muito dura ao Churchill, que é o herói inglês, né, e foi um cara da direita muito consistente, mas ele diz, olha, o Laski, tudo isso capturou o Valdir, né? As transformações, elas se realizam, elas acontecem durante a guerra e durante os grandes turbilhões da história. Não ocorre depois, não. Quando acabar a guerra, vai parar tudo. Então, a luta pela melhoria na vida dos trabalhadores terá que ser feita agora, durante a guerra, e não fazer como o Churchill quer, mudar tudo para deixar tudo como está. É um pensamento muito forte. E todo o desenvolvimento do raciocínio dele e tal, é um raciocínio democrático, no sentido que não aceitava a ditadura do proletariado, mas profundamente e sempre ao lado dos trabalhadores. Aí eu fui entender quem era o Valdir, que também era um admirador de João Mangabeira, que é outro que a gente conhece pouco, que foi um sujeito extraordinário, um socialista, o Mangabeira, e que o Valdir admirava muito, um sujeito, um gênio, o Mangabeira, pelo que muito cedo desenvolveu e tudo. O irmão Otávio, que foi governador, era um cara de direita, quer dizer, um liberal, né? Hoje é difícil de falar assim, porque pode confundir um pouco as coisas. Era um liberal, e o João Mangabeira, um homem de esquerda. O Valdir também se encantou por ele, né? Ele vinha de uma tradição grega, já falei aqui, do Péricles, da Guerra do Peloponeso, daquela carta maravilhosa, da luta, ou da Carta Americana de 1776, que ele acha um prodígio também, né? Os Estados Unidos nos deram a lição que nós temos que fazer a luta armada para derrubar os tiranos. Está lá nos Estados Unidos, no nascimento a revolta da nação americana, né? Isso, a revolta da nação americana, a Revolução Francesa, tudo isso. Valdir não era um sujeito iletrado, muito pelo contrário, era um sujeito letrado, mas ele entendeu, estudando a história do mundo, que em todos esses grandes momentos da história, a democracia não se realizara, ficaram excluídos. As colônias, depois da Revolução Francesa, né? Os gregos e os excluídos entre os gregos. Ele tinha
toda essa noção e dizia: a democracia é um projeto inconcluso no mundo e nós não temos que parar de lutar por ela. É um pensamento avançado, socialista, e não um pensamento liberal, democrático. Né? Não sei se você chega a tratar muito, vi só uma coisa mais resumida, as diferenças entre Arraes e Waldir Pires. Como é que você vê esses dois líderes importantes aí forjados no Nordeste? Como é que... Há paralelos entre essas figuras? O que você pode comentar sobre isso? O Waldir faz uma apreciação, evidentemente, tudo isso está por ser desenvolvido, não é tão simples, né? São personagens gigantescos, né? Sim. O Arraes é um grande personagem da história do Brasil. O Waldir faz considerações entre o Brizola e o Arraes. Ele diz: o Brizola é um líder extraordinário, foi um líder extraordinário, impulsivo e corajoso, que fez coisas como aquela resistência... Em 61, da legalidade. A rede da legalidade e tal, mas que, evidentemente, queria que o Jango fizesse coisas que a correlação de forças não permitia, né? O Brizola, ele diz, e o Arraes, que era outro tipo de liderança, muito mais, na avaliação do Waldir, muito mais consistente, estou falando da avaliação do Waldir, muito mais ancorado, não é nem numa tradição rigorosamente, mas com mais pendor para uma esquerda marxista, sem que fosse necessariamente um marxista clássico e tudo, mas um sujeito muito mais... Teve mais influência do Partido Comunista, muito talvez. Mais, do Partidão. Muito mais influência do Partidão, que foi um extraordinário partido na história brasileira. Podemos discutir tudo, mas não há como negar. O que veio depois eu não quero discutir. Negócio de PPS, não adianta que virou o que virou, né? Então, ele tinha, de fato, esta relação e vai manter no exílio uma coisa de articulação das forças revolucionárias e tudo, o Arraes. Agora, entre o Waldir e ele, quando o Waldir vai aparecer muito no segundo volume, o Waldir quis ser candidato, porque essa foi a luta do Waldir, quis ser candidato a presidente da República, depois o Ulisses acaba ganhando a convenção, o Arraes ficou com o Waldir, né? Então tinha uma admiração recíproca, mas é claro, o Arraes tinha uma característica, as pessoas iam conversar com ele, falavam 2 horas, ele dizia 2 ou 3 palavras, era um sábio de alguma maneira, porque era outro estilo, né? Não sei se há grandes distinções entre o Waldir e o Arraes quanto aos governos que fizeram. Eram governos nas condições do Nordeste, daquela correlação de força. O Arraes teve mais experiências. O Waldir, infelizmente, na minha opinião, parou ali, né, naquela experiência de 2 anos e tanto e tal, bem sucedido até ali, mas depois aconteceu o que aconteceu. E ele teve o Antônio Carlos Magalhães ali como adversário forte, né? Não é brincadeira. Então, faltam figuras como a do Waldir Pires hoje na política brasileira? Sem dúvida, porque o Waldir... Eu escrevi até um texto para o Jornal à Tarde esses dias, depois da morte dele, Waldir e a Serenidade. Porque o Waldir era um sujeito muito firme, ao mesmo tempo era capaz de falar com o adversário, de se dar bem com o adversário sem transigir, né? Ele teve uma única pessoa na vida com quem ele não falava, era o Antônio Carlos Magalhães, que era impossível. Mas o resto, os adversários respeitaram o Waldir sempre. Estou falando de adversários muito duros, que quando ele foi candidato a vereador, eu, deputado federal, me procuraram para dizer, menino, olha, o Waldir não pode perder a eleição, cuidem disso, com carinho, sabendo que ele é muito diferente dele, daquele que me falava, que eu não quero nem citar o nome porque não interessa.
Então, o Waldir era capaz de juntar diferentes, era capaz, porque a gente discute muito alianças hoje. É pena que o centro nós não tenhamos um centro democrático. Você tem que fazer aliança, não tem possibilidade de poder político sem alianças, né? O Lênin, quando fez o que fez, depois deu no que deu, porque não tinha alianças, deu no que deu. E a Rosa Luxemburgo disse, vai dar desastre. Democracia só para os seus dará desastre. Foi Rosa Luxemburgo que disse. Tanto que eles entregaram as cartas da Rosa, eles esqueceram um tempo e tal. O que eu não estou analisando o Lênin aqui, que é uma figura extraordinária da história do mundo. Não estou analisando, mas estou dizendo, sem aliança não tem possibilidade de jogo, de poder político. Nós estamos num momento do Brasil que um cara como o Waldir, muitos Waldir, eu não estou falando que ele resolveria, mas precisa de gente que tenha capacidade de diálogo, de trânsito e de concepção verdadeiramente democrática. Você está otimista com o que vai acontecer aí até a eleição? Ou depois dela? Otimismo é para os fanáticos, porque eu estou disposto e o PT está disposto à luta. É um momento de luta e de tensionamento do nosso ponto de vista no âmbito da reconstrução do Estado democrático no Brasil. Nós não estamos propondo o rompimento do Estado democrático, ao contrário, eles estão rompendo com o Estado democrático no Brasil. Nós estamos sob um estado de exceção no país, né? Tem um livrinho do George Agamben, Estado de Exceção, que é fundamental que a gente leia. Não é só quando eles estão enfiando a baioneta na gente, é um conjunto, né? O sistema de justiça, o sistema midiático, o sistema parlamentar como nós temos instituído. E eu não tenho nada contra o parlamento, muitos mandatos e tudo, mas é um parlamento de maioria extremamente conservadora e temo muito do que está por vir ainda, porque eu não sei como é que vai se dar a eleição. Nós, é uma posição minha, e aqui eu não falo como um livre pensador, eu sou de um partido, eu sou do PT, o nosso partido vai até o fim com a candidatura do Lula, e não é porque às vezes as pessoas falam, por que vocês insistem com o Lula? Minha gente, é o que eu tenho dito e o partido tem dito, quem é o preferido da população brasileira? Qualquer pesquisa, quem é o que ganha no primeiro, no segundo, no que seja? É o Lula. Então, nós estamos correspondendo a uma aspiração popular. Não é apenas... Porque se ele tivesse com 0%, com 1%, um Alckmin da vida, é uma coisa. Mas não é. A população brasileira vê um sinal de esperança no fim do túnel, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, e tem razão para isso. Então, nós vamos esticar a corda no limite. Nós não podemos impedir o Lula. Nós, o PT, não. Nós não vamos atender a nenhum pedido, porque tem áreas do Ciro que... Não, tirem o Lula. Não, nós não vamos tirar o Lula. Não é nossa tarefa. Se a direita retirar, aí nós vamos discutir o que fazer. Esse é o caminho nosso. Já apresentamos um programa, na minha opinião, corrigindo vários dos nossos erros. Nós cometemos muitos erros, né? Nós não enfrentamos a questão da mídia. Não sei se teríamos força para conseguir, mas nós tínhamos a obrigação de ter apresentado uma lei de meios. Eu sempre defendi isso no meu mandato, nos mandatos que tive. Nós não enfrentamos isso, nós não demos a força que deveríamos dar aos movimentos populares, embora tenhamos feito coisas extraordinárias. Nós não fizemos um trabalho, isso está vinculado à mídia, mas não só, de educação com as massas, que eu chamo o trabalho de... Mas não era só governo, era partido também, é erro dos partidos de esquerda. Então, nós estamos corrigindo muita coisa. Nós não fizemos uma reforma tributária, pobre é que paga imposto no Brasil. Então, tem muito erro que a gente cometeu também. Para depois só não culpar o adversário tem que fazer o que faz. Deu um golpe contra a gente. Não, esses caras não podem continuar, vamos matar, porque eles vão ganhar outra eleição, porque nós íamos ganhar, e vamos ganhar se as eleições forem livres, e eu não sei se elas serão.
Se as eleições forem lindas, nós ganharemos a eleição de novo. Então, você falou do otimismo, eu sou parte da luta para que nós tenhamos o Lula livre e eleições livres. Se isso vai ocorrer, vai depender da luta nossa. Muito bem. A gente conversou aqui com jornalista, parlamentar, ex-parlamentar, né? Sempre na luta, Emiliano José, que já lançou na Bahia, está trazendo aqui para São Paulo, para o Rio, enfim. Vai ser lá no Barão de Itararé. Isso, vai fazer o lançamento amanhã, né, aqui em São Paulo, no Barão de Itararé, amanhã à tarde, não é isso? Não, amanhã à noite. Amanhã à noite. 19 horas. 19 horas no Barão de Itararé, que fica ali na Rego Freitas, não lembro o número, mas enfim, é fácil de achar. A biografia do Valdir Pires, esse brasileiro que, lembramos todos aqui ao longo da entrevista, faz falta. Faz falta. Uma figura, não só ele, uma figura como ele. Então, toda essa conversa, essas reflexões, mergulho, de certa forma, na história do Brasil, vai estar disponível no nosso canal de vídeo, o YouTube, cujo endereço é youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena. Tutameia, o Tutameia é escrito com letras maiúsculas, tá aí você pode ler, assistir novamente, ver com os amigos, enfim. E também todo esse trabalho fica ancorado no site Tutameia, o tutameia.jor.br. Lembrando que, aliás, o site está sempre com remodelações, eu falei no início aqui, a gente tem uma novidade no site, que são os escritos de Lula desde a prisão. A gente está procurando reunir ali as cartas, as mensagens. Ele mandou, na semana passada, mandou uma mensagem para a imprensa alternativa, né, a imprensa independente, progressistas, e a partir disso a gente tem também no site os escritos de Lula. Então, fique convidado, fica o convite, e agora a gente parte para o nosso encerramento. Não sei se você quer fazer aqui algumas considerações finais, ou a gente já... Não, dizer da alegria, né? Porque é tão raro a gente fazer debates dessa natureza, com esta liberdade, com esta profusão de ideias. Não quer dizer que as ideias nossas não estão arrumadinhas, é o debate mesmo aqui que nós fizemos. Para mim é uma alegria, e a gente aprende com o debate. Eu também tenho muita dúvida para burro, mas é o debate que vai fazendo a gente compreender quais os rumos que a gente tem num momento tão... É o momento mais complexo que eu vivi ao longo de minha já longa vida. Porque na ditadura a gente sabia, né? Estava tudo mais ou menos claro, embora um terror. Era um terror, está tudo muito bem. Eu fiquei 4 anos numa cadeia, então eu sei o que é o terror da ditadura. Agora, o momento mais complexo que eu vivi, do ponto de vista político, é esse que nós estamos vivendo. Então é preciso persistência e capacidade de elaboração também, que não tem um gênio que diz aqui, vamos por ali. O Lula nos dá muito, por isso que eu digo da capacidade dele, dá elementos fundamentais, mas não só ele, né? Precisa a gente refletir. E eu acho que o Tutameia, com esse estilo de debate e tal, contribui muito. Porque isso aí vai para o YouTube, vai discutir. Não quer concordar com você, comigo, não. É o debate que a gente tem que insistir em fazer. Para onde vai o Brasil? Tem falado muito, eu vou discutir, até fazer um texto sobre a beira do precipício. Tem alguns companheiros que não, estamos indo para a beira do precipício e tal, por causa do Lula. Eu digo, não foi o Lula que nos levou à beira do precipício, é o golpe que nos levou à beira do precipício. O Lula, ao contrário, ele tem tentado segurar para não ir para o fundo do poço. Mas agradecer muito a vocês e elogiar esse tipo de jornalismo que está faltando, né? Nós não temos mais o debate. O quê? Vai para o Roda Viva para discutir? Não dá, né? Bom, tá certo. Com essas palavras, então, agradecemos essas muito menções aí do Emiliano, e com essas palavras a gente encaminha, então, para o nosso final tradicional das entrevistas. O que é o nosso final tradicional das entrevistas? O nosso final é um contrapoema do Augusto de Campos, que proporcionou dar visibilidade à sua obra, tão fundamental para a poesia, para as artes brasileiras, e a gente coloca no ar aqui o contrapoema
Lula livre. Lula livre. Augusto de Campos.